Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que nos acompanham neste canal. Eu te cumprimento com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com alegria e com muito prazer que nós chegamos até você mais uma vez, através deste canal, para vos transmitir o conteúdo que será estudado na lição bíblica da CPAD, que é a lição número 8, preparada para este trimestre. Na verdade, esta revista é uma reedição de 1993, quando o pastor Eurico Bergstein escreveu importantes lições sobre o despertamento espiritual. A CPAD reeditou essa revista e nós estamos utilizando-a para transmitir em nossas escolas dominical esse conteúdo tão precioso. Estamos chegando já à lição de número 8, é a que nós estaremos estudando. As causas da desunião devem ser eliminadas, e durante todo este trimestre nós temos deixado para você aqui vídeos com o conteúdo das lições 1 até a lição 7, estão aí disponíveis em nosso canal. E eu quero pedir a você, que encarecidamente está nos conhecendo hoje, que você se inscreva no nosso canal, que você ative aí o sininho para que você possa receber as notificações. Estamos desenvolvendo um trabalho simples, mas que seja bastante útil para o desenvolvimento da aula do professor, quando estiver lá expondo a sua aula para os seus alunos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. É muito importante os comentários que são deixados, que às vezes servem como feedback para o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Então, eu agradeço a você que se inscreveu em nosso canal até aqui, e nós queremos pedir que você nos ajude a alcançar outros. Então, compartilhe com outros irmãos e irmãs, com outros professores, também este canal, para que eles possam também ter acesso ao conteúdo que nós estamos deixando aqui. Nosso conteúdo é simples, sempre procuramos fazer alguns slides para fazer o acompanhamento da lição, porque gostamos de ser obedientes à lição e aos seus tópicos. Eu sei que muitos professores às vezes começam a lição e não passam do primeiro tópico. Nós procuramos aqui expor um pouco de cada tópico e trazendo também um acréscimo, trazendo também algumas informações adicionais, para que você possa ter um conteúdo a mais para transmitir para os seus alunos, e a partir de então você possa desenvolver mais ainda, porque a palavra de Deus é rica. E você não precisa ficar preso ao que nós expomos aqui, mas pode buscar e pesquisar e levar para o seu aluno uma aula bem elaborada. Isso que é importante. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe nessa exposição? Oremos. Pai querido, te agradecemos por poder utilizar esse canal para transmitir esta lição, e pedimos mais uma vez a Tua direção naquilo que iremos falar, porque iremos falar da Tua palavra, Senhor. E tememos a Ti e sabemos que dependemos do Teu Espírito para isso. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, então vamos à nossa lição, a lição número 8. Nós temos como textuário nessa lição o seguinte texto, bem conhecido. Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A nossa leitura bíblica em classe nós não faremos agora, nós vamos recorrer a ela, vamos a ela durante a exposição. Está em Neemias capítulo 5, versículo 1 e versículo 6 a 12. A nossa verdade prática é a seguinte: a união é uma força indispensável, podemos chamar assim, falar bem forte, né? A união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Eu chamo a tua atenção para pelo menos 3 palavras aí: força indispensável, segundo, testemunho, e terceiro, estímulo. A união é força indispensável, a união é testemunho diante do mundo, e a união é estímulo para o crescimento da obra de Deus.
Muito bem. Objetivo geral. Destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Hoje muito se fala de sustentabilidade, que é um crescimento, né, sem deteriorar, né, os recursos, de modo que nós tenhamos, né, condições de vivermos durante longos anos ainda nesta terra. Muito se fala sobre isso nas empresas, né? Sobre investimento com sustentabilidade. E assim a obra de Deus também precisa de crescer, mas precisa de sustentabilidade, ou seja, ela precisa de mecanismos que a façam perdurar até o arrebatamento da igreja. E para isso é necessário, às vezes, alguns ajustes. E para isso é necessário, às vezes, algumas intervenções do líder. E é o que nós vamos ver hoje, uma intervenção do líder chamado Neemias, para que o crescimento alcançado, as bênçãos alcançadas, não se deteriorasse, mas que fosse sustentável, que aquilo produzisse efeitos futuros para Israel, melhor dizendo, para Judá, a tribo que regressou do cativeiro babilônico. Muito bem, irmãos. Objetivos específicos nós podemos ver na nossa lição, está lá. Explicar a união caracterizada no período pós-exílio. Objetivos específicos são explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja. 2. Expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E terceiro e último objetivo específico, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo em um só propósito. Na minha revista, eu não encontrei esta palavra apenas encontrei a palavra em só propósito. Se a sua revista está igualzinha a minha, deve estar, porque é uma mesma edição. Então acrescente essa palavra aí, Neemias, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Dá mais sentido à frase. Continuando aqui, interagindo com o professor, uma parte da revista que sempre vem, né? Eu quero comentar com você a partir desta parte que vem para nós. Como se não bastasse as dificuldades decorrentes da relação complexa com os povos vizinhos, havia também muitas injustiças sociais e desordens que levavam o povo a um nível de desunião e hostilidade. Olha, irmãos, já era um problema lutar contra os inimigos externos. Agora, muitas vezes, isso acontece também no reino de Deus e na igreja, nós temos que lutar contra inimigos internos. Nós temos que lutar contra problemas internos. Nós temos que resolver questões e conflitos internos. Né? Prosseguindo aqui, Neemias foi usado por Deus para levar os judeus a manterem-se unidos em um só propósito. Semelhantemente, a igreja precisa de ministros que conduzam o rebanho do Senhor à união e à uniformidade para que a obra de Deus seja edificada e muitas vidas possam ser salvas. Quando se fala, irmão, de união, eu quero sempre lembrar, né, eu procuro sempre lembrar aos professores, aos irmãos, que Jesus orou para que nós fôssemos um, E há, às vezes, uma sutil diferença que nós podemos mostrar na palavra união para unidade. A união fala de coisas que se unem, né, diferentes que são unidas. A unidade fala de um elemento único. Ora, Cristo nos uniu, ou seja, uniu gentios e judeus. Cristo nos uniu pessoas das mais diferentes vidas pregressas para sermos um. Então a união deve nos levar à unidade. E aí nós temos a palavra união e uniformidade. Ou seja, nós precisamos ser um. De modo que não aceitemos de modo algum que alguém fale do nosso pastor, do nosso irmão, porque falando dele está falando de mim, porque eu sou um com ele. Então devemos sempre lutar para que a união nos leve à unidade. Guarde isso, professor. Muito bem, então na nossa introdução nós temos uma frase que nós tiramos da nossa lição e há outras que nós acrescentamos, você
quiser, você pode usar, fique bem à vontade. Eu acho importante acrescentar e você vai entender por quê durante a lição. Veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado por Neemias. Muito bem. Agora, eu acrescento mais algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, eu acrescento que convém analisar o contexto socioeconômico e as causas deste problema. É bom observarmos o que estava acontecendo na sociedade pós-exílio, para entender quais foram as causas desse problema e por que Neemias teve que intervir e fazer com que esse problema fosse solucionado o mais breve possível, né? Aí acrescento também para você, meu querido, algo interessante. A exemplo do que aconteceu no início da igreja, a união do povo foi ameaçada com o surgimento de causas sociais. Se você observar o início da igreja, nós vamos ver que em Atos capítulo 2, a igreja recebeu o poder do Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Em Atos capítulo 3, houve a cura do coxo, uma repercussão que vai até o capítulo 4. O capítulo 4 termina dizendo que era o coração e a alma do povo. E aí, no capítulo 5 e 6, nós vemos dois problemas. Um problema porque um casal resolveu não seguir o que estava dominando o sentimento do povo naquele momento, que era a doação, né, dos bens para que pudesse dividir com os que não tinham bens, que sofriam de necessidades. Então ali nós vemos no capítulo 5, Ananias e Safira, infelizmente, sendo advertidos e sendo mortos até, diante do apóstolo Pedro. Já no capítulo 6, nós vemos um outro problema do crescimento, e isso eu destaco para você em Atos capítulo 6, versículo 1 a 7, quando houve a questão das viúvas, que havia aquela dissensão, e logo então foram escolhidos os que nós chamamos de diáconos, para poder cuidar das causas das viúvas, para que os apóstolos se dedicassem exclusivamente a palavra e a oração. Então, a exemplo do que aconteceu no início da igreja, né, a união do povo de Israel, né, também aquele crescimento, aquele momento em que eles estavam envolvidos, e a gente já pode adiantar alguma coisa para vocês, tinham acabado de enfrentar opositores, eles tinham acabado de enfrentar um momento em que eles precisaram trabalhar e vigiar, né, a cidade. E ora, neste caso, né, neste momento, podemos dizer assim, neste ano que eles tiveram que fazer essa atividade, obviamente a agricultura, que era seu meio de obtenção de alimentos, né, naquele momento, ficou seriamente afetada, porque eles não poderiam estar trabalhando em seus campos. E aí veio um problema seríssimo de pobreza que repercutiu-se no que nós vamos estudar nesta lição. A desunião também ameaçou as igrejas em Corinto e Filipos. Você pode olhar esses textos e verificar isso. Precisamos, então, irmãos, estar atentos para que não interfira na igreja do Senhor em nossos dias. É preciso estar atento para que as causas sociais e outras causas não desestabilizem a igreja e afete a sua união conquistada pelo Senhor Jesus Cristo, né? Cristo nos fez, diz lá em Efésios, um novo homem, né? Um novo corpo. Efésios vai mostrar, a carta aos Efésios vai mostrar que há uma unidade, né? Um só corpo, um só Senhor, enfim, que deve ser mantida, que devemos lutar por esta unidade. Vamos ao tópico número 1. Diz assim: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Vamos lá. Qual era a base desta união? Ora, eles eram um mesmo povo e confessavam a mesma fé, né? Confessavam a sua fé, uma mesma fé. Haviam experimentado o despertamento, né? Haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Olha o que diz o texto, né, sagrado. Diz que eles se juntaram como um homem. Os judeus regressos vivenciaram um momento de verdadeira união. Diz lá em Esdras capítulo 3, versículo 1 e Neemias 8:1 o seguinte: o povo se ajuntou
como um só homem. Então a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Eles estavam unidos nos propósitos, né? Tendo Zorobabel e Josué como líder, e depois Esdras e Neemias também como líderes. Agora, o que nós vemos aqui, irmãos, é que este episódio nos lembra muito a igreja dos nossos dias, e a igreja, principalmente nos lembra a igreja apostólica. Este episódio nos lembra a igreja apostólica de Atos capítulo 4, versículo 32 e versículo 34 e 35. E eu faço a questão de mostrar para você este texto, para que você possa entender. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e a depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Como falamos anteriormente, olha a união, como caracterizava também a igreja no seu início, no seu nascedouro, lá em Jerusalém, quando começou o trabalho do Senhor, na igreja do Senhor aqui na terra. Muito bem, irmãos, em relação à igreja, nós podemos utilizar essa lição para mostrar o seguinte. Primeiro, nós somos unidos, somos um só corpo. Primeiro, devemos nos lembrar que todos experimentaram o novo nascimento. Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus. Isso está bem relatado na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Efésios. Terceiro, no meio da igreja opera o Espírito, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Como lemos aqui o texto de Atos capítulo 4, versículo de número 32. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Antes de ir para as bênçãos decorrentes da união, veja o seguinte: a igreja cheia do Espírito é uma igreja que preza pela união, uma igreja que elimina toda diferença. Quando nós olhamos o Evangelho, irmãos queridos, nós vemos que o Evangelho eliminou as diferenças. O Espírito Santo, quando foi profetizado em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, diz que até sobre meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito. Ou seja, toda a diferença entre patrão e empregado, servo e serva, na igreja, isso tudo se resume em uma palavra: irmãos. O Espírito Santo nos une de tal maneira que não há ninguém mais ou menos na casa do Senhor. Todos somos um só corpo. E a plenitude do Espírito faz com que nós lutemos para que esta unidade não se perca na igreja do Senhor. Bênçãos decorrentes da união. Os crentes sentem apoio espiritual. Como é bom isso, irmãos. Às vezes a pessoa aceita Jesus como Salvador e ele vem de uma vida difícil lá no mundo, uma vida de vícios, mas quando ele entra na casa do Senhor, que ele vê o Espírito Santo operando, os irmãos o abraçando, o recebendo, olha, ele sente apoio espiritual. Aí um pede oração e a gente ora, por essa pessoa, e Deus vai fortalecendo, E aí entra o item B: na igreja levamos as cargas uns dos outros. Claro que tem cargas que cada um deve levar a sua. Gálatas também fala sobre isso, Mas há momentos que nós precisamos ajudar os irmãos na oração. Quantas vezes alguém liga para a nossa casa pedindo ajuda, pedindo socorro, e nós temos todo o prazer de atender, porque nós precisamos ajudar uns aos outros, Um dia eu também precisei e também tive quem me ajudasse. Então, na igreja, na casa do Senhor, há bênçãos que decorrem desta união. A união nos faz fortes, nos fortalece. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso, Nós já falamos isso anteriormente, mas vamos repetir. A igreja precisa viver unida, porque quem está lá fora percebe uma igreja unida, percebe uma igreja coesa, percebe uma igreja que predomina ali o amor, a compreensão,
o carinho que os irmãos têm uns pelos outros para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, a união caracterizava os judeus, ainda o tópico número 3, esta união é uma verdadeira força. Unidos, os judeus tiveram forças para construir o templo, reconstruir os muros e reparar as portas, mesmo sendo fracos em muitos aspectos. Quem eram os judeus? Pessoas que vieram do cativeiro, fracos economicamente, fracos politicamente, fracos militarmente, mas eles tinham o Senhor que fortalece. E aí nós lembramos desse texto que está na nossa revista Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, que diz: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ou seja, é Deus quem fortalece, né, a união e faz com que isso fique algo tão sólido que o inimigo jamais pode quebrar. Ele tenta minar, mas se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos sob a direção do Espírito Santo, nada abalará a nossa união uns com os outros e com Deus. Chegamos ao tópico número 2. Né? A união entre os judeus estava ameaçada. Eu deixei para fazer, irmãos, o seguinte nesse tópico. Eu vou mostrar para você o que estava acontecendo naquela época. Nós tínhamos ali 3 importantes reclamações, né? Está aí nessa tela e na próxima tela. E olha só, já que não lemos a leitura bíblica em classe, ficamos de falar durante a exposição, eu quero fazer isso agora. No livro de Neemias, capítulo 5, começa assim: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, quando se fala que as mulheres também estavam clamando, isso é algo notório nesse texto, porque não era comum naquela sociedade as mulheres se manifestarem. Mas a coisa chegou a um ponto, irmãos, que eles estavam perdendo seus filhos e filhas. E as mulheres, então, elas tomaram também a iniciativa para também clamar, para também reclamar com Neemias o que estava acontecendo. Diz assim o texto sagrado, versículo 2: porque havia quem dizia, primeiro tipo de reclamação, primeira reclamação destacada no versículo 2: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos. Diz aqui na versão revista e corrigida, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Eu trouxe na outra versão, na NVI, diz assim: nós e nossos filhos e filhas somos numerosos. Olha a reclamação. Nós somos muitos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivo. Ou seja, nós não podemos ficar sem nos alimentar. Se nós não nos alimentarmos, nós vamos morrer. Mas há um detalhe: nós somos numerosos. E quanto mais pessoas havia dentro do povo, maior era a necessidade de alimento. Então essa é a primeira reclamação. Vamos lá. A segunda reclamação está no versículo 3. Também havia quem dizia: as nossas terras e as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Ou seja, estávamos passando fome. Agora, diz na versão NVI o seguinte: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. Ou seja, somos numerosos, precisamos alimentar. E agora, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que penhorar, dar nossa terra como penhor, como garantia, para que os nossos filhos e nós pudéssemos nos alimentar, para não morrermos. A terceira reclamação, que é maior, que está a partir do versículo 4, diz assim: também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Aí na versão que está na tela está assim: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as vinhas. Eles queriam ser justos. Eles estavam fazendo o possível para pagar o tributo ao rei, que era imposto naquele momento, e tributo pesado. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso, né? Diz mais aqui, na nossa versão, na revista corrigida, depois vamos para a nossa tela. Fala assim: agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos filhos, e os nossos filhos como seus filhos. E eis que somos
Eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras, as nossas vinhas. Olha, irmãos, vou ler na versão que está na tela para que você possa entender melhor. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ou seja, todos nós somos iguais, todos nós somos judeus, somos do mesmo sangue. Ainda assim, temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à servidão. Os filhos estavam sendo entregues como escravos. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras, onde estavam as terras? As terras tinham sido penhoradas. As nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Essa era a reclamação. Então, somos numerosos. Precisamos alimentar. Ora, para nos alimentarmos, nós penhoramos nossas terras. E olha, para poder estar bem com o rei, estar bem com o reino da Pérsia, nós tivemos que tomar emprestado para poder pagar os nossos tributos. Enfim, esta era a reclamação do povo. E a reação de Neemias, irmãos? No versículo 6, diz a palavra do Senhor, na minha versão, na Revista Corrigida, fala assim: ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Eu fico com esta versão que está na tela, que diz assim: quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Um líder, ele é alguém que tem sentimentos, irmãos. E aqui Neemias ficou furioso. Aqui na nossa versão, Revista Corrigida, diz: eu me enfadei, parece até que é um cansaço. Não, ele ficou irado diante daquela situação. E aí, então, veio a palavra de Neemias contra essa atitude. Como se explica esta grande injustiça? Nossa revista fala o seguinte: primeiro, falta de amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. Veremos isso daqui a pouquinho. E outra coisa, dureza com os irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria dos seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro dos seus irmãos. Eles se tornaram insensíveis e queriam obter mais e mais lucros, sufocando os pobres. Muito bem. Aí nós olhamos o versículo de número 7. Acompanhem na Bíblia, por favor, que diz o seguinte, que Neemias diz assim, e considerei comigo mesmo no meu coração. Eu gosto dessa expressão, quando ele fala assim, eu considerei comigo mesmo no meu coração, está querendo dizer assim, eu refleti sobre isso. Apesar de ficar furioso, apesar de me enfadar com aquilo, eu refleti, eu considerei no meu coração. Não fui fazendo coisas sem primeiro refletir, sem primeiro analisar. Neemias era um homem que analisava. Quando ele foi lá, chegou em Jerusalém, ele inspecionou os muros. Ele contemplou os muros para depois manifestar o seu intento ali, que era de reconstruir os muros e reparar as portas. Muito bem. Depois, está bem assim na Bíblia, depois que ele considerou consigo mesmo, pelejei com os nobres e com os magistrados. Aqui nós vemos, irmãos, que a queixa tinha uma direção certa, né? Não era algo genérico, não, era algo especialmente para os nobres e magistrados. Era especialmente para os nobres e magistrados. Eles estavam oprimindo o povo. Irmãos, isso nos faz lembrar da África, né, que nós vemos hoje aí, quantos países, né, que depois da ocupação europeia, a Europa deu independência a alguns países e ali se formaram aristocracia, eles se tornaram pessoas, líderes do povo, que até hoje oprimem o povo e mantêm muitos deles na miséria. Isso aconteceu aqui. O povo estava em grande miséria, como está lá em Neemias, no capítulo 1. E mesmo assim, entre estes que estavam na miséria e na pobreza, haviam aqueles que estavam se beneficiando da pobreza alheia e enriquecendo-se mais ainda. Muito bem,
lendo aqui o texto, vamos ver aqui o que tem na nossa tela. Daqui a pouquinho vamos explicar a próxima tela. Deixa eu ler mais um pouquinho do texto sagrado para você. E diz assim o versículo 7. Pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um do seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Então ele reuniu todos. Olha, vocês estão tomando usura dos seus irmãos. Há uma diferença entre usura e juros. Nós vamos aprender isso ainda nessa lição. Versículo 8 diz assim: disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, vendereis vossos irmãos, ou vender-se-ia a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Eu preciso esclarecer para você, caro professor, algumas coisas. Primeiro, pobreza. Tanto as condições de seca como as altas taxas produziam um grande aperto na agricultura. A avareza dos ricos, que emprestavam dinheiro às famílias desesperadas a juros altos e então hipotecavam as suas propriedades, foi a principal causa da tremenda dificuldade em que muitos se acharam naquele momento. Segunda coisa que eu preciso te explicar para você entender melhor: tributos. O rei persa cobrava cerca de 20 milhões em ouro de dáricos, uma moeda persa, anualmente em taxas. O pagamento era exigido em moedas de ouro ou prata que eram derretidas e armazenadas em lingotes. Quando Alexandre o Grande tomou Suzã, onde Neemias havia servido Artaxerxes, encontrou cerca de 270 toneladas de ouro e 1.200 toneladas de prata. Veja aí, irmãos, como que o tributo era pesado, e isso era levado, o tributo que era pago através do governador. Nós vamos entender nesta lição que Neemias abriu mão da ajuda que o governador recebia, mas ele precisava, como representante do Império Persa, recolher tributo do povo e entregar. E olha a quantidade de ouro e prata que Alexandre o Grande encontrou após conquistar o reino Medo-Persa e começar então o Império Grego, que dominou posteriormente a terra. Outra coisa que eu preciso explicar a você para você entender melhor, que há uma diferença entre usura e juros. Usura significa impor uma sobrecarga. O Antigo Testamento proibia cobrar juros em empréstimos aos vizinhos pobres. Não poderia cobrar juros dos pobres. Vamos ler versículos que falam sobre isso. Essas condições estavam sendo violadas. Então o Antigo Testamento proibia cobrar juros em empréstimos aos seus vizinhos pobres, ou seja, aos seus irmãos empobrecidos. Na verdade, o Antigo Testamento ordenava que fosse dada ajuda a estes pobres. Havia o ano do jubileu, que você pode ver em Deuteronômio capítulo 15, que de 7 em 7 anos a dívida era perdoada. Isso não está na nossa lição, mas você, professor, deve buscar este fundamento lá em Deuteronômio, no capítulo 15, que pode te ajudar na exposição bíblica durante esta aula. Diz assim, Deuteronômio 15, ao fim de 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo de remissão que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite, não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho a exigirás, mas o que tiveres em poder do teu irmão e a tua mão não o quitará. Vou ler novamente. Do estranho o exigirás, mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão não quitará. Somente para que entre ti não haja pobre. Não haja pobre. Pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor, teu Deus, te dará por herança para a possuíres. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno. E aí prossegue o texto sagrado e diz assim o versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos,
em alguma das tuas portas na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que falta, quanto baste para a sua necessidade. Tá vendo, irmãos? No ano da remissão era perdoada a dívida e Deus nunca desejou, na sua lei, que houvesse, que as pessoas se empobrecessem e fossem muito menos exploradas, como nós vemos nesse texto sagrado. Havia diferença, então, ou há uma diferença entre juros, que é a remuneração cobrada pelo empréstimo do capital, e usura, que é a cobrança de remuneração abusiva de juros. E quando Neemias condena, Neemias fala assim, usura vocês têm tomado dos teus irmãos, ou seja, vocês estão cobrando um juro que não deveria cobrar, um juro excedente, é uma sobrecarga, porque nem deveriam cobrar o juro do pobre. E nós vamos deixar para você aqui, vamos fazer para você 3 leituras baseadas na versão NVI, sobre textos que falam sobre isso. Vamos lá? Levítico 25, 35 e 36. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobre dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Deuteronômio 23, versículos 19 e 20. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo o que vocês fizerem na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Êxodo capítulo 22, eu quero mostrar esse texto em algumas versões, destacando para você aí, está em verdinho, que em 3 versões está a palavra juro. Apenas numa versão está a palavra usura. Então, o mais correto aí nós consideramos a palavra juro. E eu vou ler na versão NVI, que é o segundo texto que está ali. Se fizeres empréstimo a alguém do meu povo e algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros. Não empreste visando lucro. Isto era errado, né? Usura é o juro elevado. O pobre nem juro deveria cobrar, né? Na NTLH, é a última versão que está aí exposta, está assim: se emprestar dinheiro a algum pobre de meu povo, não faça como agiota, que cobra juros. Então, irmãos, na lei estava escrito isso. Eles estavam cometendo uma violência contra a lei, estavam infringindo uma ordem de Deus para o seu povo. Então, Neemias solucionou o problema. Aí, o tópico número 3. Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com a sua injustiça, perguntando-lhes: obedeceriam a nós? Então, olha que reação. Se calaram e não acharam o que responder. Está no final do capítulo 8, no versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Está lá bem claro isto no texto sagrado. Então se calaram e não puderam responder. Prosseguindo aqui na nossa lição, vamos lá. Neemias fez uma proposta. A proposta foi: deixemos este ganho. Isso está no versículo 10 e 11. Mas eu preciso ler para você também, versículo número 9, diz assim: disse mais, não é bom o que fazes. Porventura, não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Agora vem o versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Quando ele fala deixemos este ganho, até Neemias havia emprestado dinheiro a juro e olha, não vou fazer mais isso. Deixemos este ganho. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Nota que não foi com usura, mas foi a juro. E Neemias estava disposto
a não receber o juro. Ou seja, até ele estava reconhecendo que ele também estava errando e deveria corrigir esta prática. Eu acho muito importante isso, irmão, porque nós, como líderes, nós temos que reconhecer quando erramos. Há muitos pastores que se acham semideus, desculpe a expressão, e não tem brio para chegar uma hora e falar assim, eu errei, eu fui para um caminho errado, eu peço perdão. E aqui o líder Neemias mostra esta capacidade de se incluir, não apenas retoricamente, mas realmente dizendo assim, não, eu e meus moços, olha, nós temos feito isso também, mas vamos deixar este ganho, vamos deixar de fazer isso com os nossos irmãos. A proposta de Neemias foi acatada. Restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Né? Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. E em um ato simbólico, ele confirmou aquele juramento solene. Vamos ler esse texto? Diz assim, no versículo 12, restituí-lo-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar para que fariam, conforme a sua palavra, também o meu regaço, eu sacudi a minha roupa, era muito comum isso, né? Sacudi o regaço e disse, assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. Muito bem, irmãos. Assim se resolveu a questão. Eles resolveram restituir e não cobrar dos seus amados irmãos que estavam, como disse os irmãos, eram numerosos, estavam empobrecidos e estavam tendo que pagar, né, penhorar as suas casas, penhorar os seus bens para pagar tributo. Isso estava sendo pesado. Esse clamor chegou até o líder Neemias. O texto sagrado avança. Eu gostaria de, antes de passar para outra tela, mostrar mais alguma coisa aqui do texto sagrado, que fala o seguinte, preste bem atenção, meu irmão, no que vamos ler aqui no versículo de número 14. Né? Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até ao ano 32 do rei Artaxerxes, isso é um relato de Neemias, né? Falando durante todo o tempo que ele esteve ali. Na verdade, ele liderou o povo por 2 momentos, 12 anos, depois ele foi a Suzã e voltou, e o seu segundo tempo que ele liderou o povo, nós não temos o preciso na Bíblia, mas aqui está relatado os 12 anos em que ele esteve ali, e olha o que ele diz aqui, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Ou seja, ele tinha uma porção que era reservada como líder, como representante do reino persa naquele lugar. Mas ele não fez isso. Olha o que diz o versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Ele mostra aqui, olha, eu abri mão do pão do governador. Eu abri mão do que eu deveria receber como governador pelo temor que eu tive diante de Deus. Né? Apesar de ter cobrado o juro e admitir isso, mas ele não usufruiu de um benefício, né, que ele não considerava justo. Prosseguindo então, irmãos, na nossa lição, nós já estamos chegando ao final, a 4ª parte, a paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema, vem a primeira orientação importante aqui, surgindo um problema entre os irmãos, deve ser logo tratado com diligência. Irmãos, a liderança não pode ser negligente. A liderança não pode ser ignorante. A liderança não pode ser, muito menos, conivente. Então precisamos tratar do problema imediatamente quando ele surgir. A segunda orientação importante é que problemas relacionais devem se tratar carinhosamente. Há muitas pessoas que não sabem resolver questões de relacionamento. É preciso tratar com muito cuidado, somente quando envolve coisas meticulosas como família, pastores e líderes. Quando tratar de causas familiares, seja muito cauteloso, sede muito cautelosos. Né? A Bíblia fala que os pacificadores são bem-aventurados.
não seja promotor de dissensão, de conflito, mas sim de paz, né? Então, problema de relacionamento, de queixa entre irmãos, deve ser tratado com muito carinho, com muito cuidado. A desunião representa uma obra da carne. Tomemos cuidado com isso. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. E, finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Na nossa revista, o versículo está João 17, versículo 4. Porém, eu faço essa ressalva para você, que você pode corrigir e colocar João 17, versículo 23, que assim está escrito: eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Resumindo aqui, a união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Indo para o nosso final, nós queremos mostrar para você a nossa conclusão. Diz assim a nossa conclusão, que foi escrita por nós, e nós vamos ler para você neste momento. A unidade da igreja, conquistada por Jesus e defendida pelos apóstolos, deve ser mantida. Tudo que interfira na paz e união da igreja deve ser logo tratado, como fez Neemias e os apóstolos no início da igreja. Paulo condenou a divisão que havia em Corinto e apresentou a unidade da fé aos Efésios. Lá em Corinto tinha algum que dizia: eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e até quem dizia: eu sou de Cristo. Então Paulo combateu logo essa divisão, logo no primeiro capítulo, versículo 10 da primeira carta aos Coríntios, imediatamente atingindo lá o problema para poder resolver aquilo. A desunião deve ser logo tratada para que não haja racha no meio do povo de Deus. Continuando, Neemias novamente nos deixa princípios divinos. O amor e a compaixão não devem se afastar, irmãos, não devem se afastar do arraial dos santos. A imparcialidade e a atitude firme diante do conflito servem de referências para a liderança cristã. Sejamos misericordiosos e piedosos para que o mundo veja Cristo em nós. Eu quero terminar aqui dizendo que na próxima lição nós estaremos estudando uma importante lição sobre como vencer as oposições à obra de Deus. E mais uma vez eu termino pedindo a você que nos assistiu até agora, que possa se inscrever no nosso canal, confiar em nós. Nós estaremos sempre trazendo para você um conteúdo baseado na palavra do Senhor. Quero agradecer aos que têm chegado no nosso canal e dizer para você que faremos o possível para fazer o melhor para o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo. Um abraço para todos vocês. Aqui se despede o seu pastor Daniel Rosa Dutra, seu amigo, e que estejamos aqui na próxima semana, no nome de Jesus. Amém e amém.